todos bem-vindos ao Conversas da Alma. Hoje iremos falar de uma técnica revolucionária que permite grandes recuperações físicas, inclusive em casos graves de deficiências motoras, assim como problemas físicos e lesões nos atletas. Para isso tenho comigo um bailarino da Gulbenkian, o Bernardo Gama. Ele é formador destes métodos, é o primeiro Master Trainer de Gyrokinesis em Portugal e formador de Gyrotonic, ambos sistemas de movimento holístico com qualidades profundamente terapêuticas. Já sabem, não se esqueçam de subscrever o nosso canal e ativar o sininho para receberem as notificações das nossas estreias. Podem também visitar-nos e aderir ao nosso perfil no Facebook, em Conversas da Alma Canal, e no Instagram, em Conversas da Alma Oficial. E não se esqueçam, claro, de colocar um like. O Bernardo Gama nasceu em Angola, iniciou a sua formação como ator no Teatro Tablado no Rio de Janeiro, depois continuou a sua formação em dança na Escola do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Dançou em várias companhias, das quais destacam o Grupo Corpo no Brasil, onde ganhou o prémio de melhor bailarino pela Associação Paulista dos Críticos de Arte, na Companhia Nacional de Bailado, na Kolberg Ballet na Suécia e Companhia Philippe Serre na Suíça. Foi solista no Ballet Gulbenkian de 97 até à extinção da companhia em 2005. Integrou a CIM, Companhia de Dança Inclusiva, não é verdade? Num projeto multidisciplinar que integrava intérpretes com deficiências visuais. Resultante desse projeto, fez o curso Dance Ability, método de ensino de dança a pessoas com necessidades especiais, é mestre em dança pela Faculdade de Motricidade Humana, lecionou na Escola do Chapitou e na Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa e atualmente faz parte do projeto do coreógrafo Francisco Camacho, que integra apenas bailarinos acima dos 50 anos de idade. Bailarinos acima dos 50 anos de idade, Bernardo. Bernardo, bem-vindo ao canal Conversas. Obrigado, estou muito contente por estar aqui. Obrigado, Bernardo. Bernardo, explica-nos primeiro, antes de mais, o que é o Gyrotonic System. Bom, esse método que tu ensinas, que é fantástico. O Gyrotonic Expansion System é um sistema de movimento que tem a particularidade de trabalhar de uma forma muito tridimensional, de um circular, ondulatória, fluida, e de integrar vários sistemas, neurológico, respiratório, muscular, facial. Portanto, holístico. É um trabalho holístico, mas é um sistema de movimento, não é? Pode ser tanto para condicionamento físico e, muito bem, como disseste, também para prevenção de lesões e para reabilitar algumas patologias também. Claro. E pronto, é um sistema que tem os fundamentos e alguns conceitos base do yoga, do tai chi, do qigong, da dança, da natação. E como é que ele nasceu? Pronto, isso foi criado por um bailarino, o Júlio Horvat, um bailarino romeno, e que teve uma grande lesão do tendão de Aquiles. Os médicos na altura disseram, olha, provavelmente já não voltarás a dançar, e ele decidiu pesquisar e estudar alguma forma de promover a sua autocura, não é? O seu self-healing. E desenvolveu então essa metodologia que baseava-se nesses movimentos repetitivos, circulares. Mas utilizando também o sistema respiratório. Exato, sempre com padrões de respiração. Em cada exercício, cada rotina tem o seu padrão, não é? E pronto, ele descobriu através desse sistema, dessa investigação, pronto, voltou a dançar e criou um sistema que começou a partilhar com bailarinos. Ele morava em Nova Iorque na altura, começou a partilhar com os bailarinos, com os seus pares em Nova Iorque, e começou a ter realmente resultados muito bons, tanto na reabilitação de lesões, como na prevenção de lesões, como também em potenciar, digamos, o bem-estar. Não é o bem-estar, é o potencial motor do intérprete, do bailarino, por exemplo. Do bailarino. Pronto, ele tinha imensos bailarinos que queriam ir lá, queriam que as pernas subissem mais, ou rodassem mais piruetas, ou saltassem mais alto. Enfim. Ou no fundo, ele promove um aperfeiçoamento físico. Exatamente. No fundo ele quer, o método promove que aumentemos o nosso potencial motor, não é? Por isso é que o método chama-se Gyrotonic Expansion System e não Contraction System. É um sistema de expansão. É um sistema onde nós vamos aumentando o nosso potencial motor, criativo, anímico,
aí holístico, energético, enfim. Energético, porque quando eu fiz contigo, a nível da respiração, eu senti uma grande oxigenação. Logo, essa oxigenação já também promove no próprio corpo um outro bem-estar. Com certeza, sim. Outro bem-estar e uma outra autocura. Sim, e pronto, e a respiração, no fundo, é a base da vida. É a base da vida e é a porta, morremos, não é verdade? e é a porta para entrarmos em contacto connosco próprios, sem não tocar é? no microfone, com certeza. Isso. Sem esse contacto físico. E então é importante realmente essa relação com a respiração. O que é que acharam desse Pronto, sistema? o que é que se passou? Depois de ele difundir, digamos, o método no meio da dança, em Nova Iorque, a classe médica começou a ficar curiosa e começou a interessar-se mais pelo método, não é? E pronto, hoje em dia, grande parte dos instrutores de girotónico são fisioterapeutas. Há imensas clínicas que têm equipamento de girotónico nas suas instalações, não é? Portanto, isso também utiliza um aparelho que ele criou, não é verdade? Sim. É um aparelho que tem uma particularidade que ele promove, é um aparelho que promove movimentos circulares mais, digamos, adaptados à nossa morfologia. Não são os movimentos do ginásio que promovem movimentos lineares, bidimensionais, só dobra, estica. Não, o próprio equipamento do girotónico trabalha as espirais, as diagonais, enfim. E aliás, todo o movimento das galáxias, do próprio universo, das plantas, de tudo o que é criaturas, é tudo em espiral. Há uma energia em espiral. Com certeza, e isso trabalha-se imenso mesmo na intenção do movimento, como é que nós esticamos um braço, nada é linear. Em vez de ser direto e linear e quadrado, exatamente, caso, ele é em espiral. E ao fazer essa espiral estamos a envolver imensos sistemas, não é? Estamos a usar o corpo, a usar o corpo de uma forma plena. Não é isso? Holística. Exatamente. Aqui para o nosso programa é holística. Que é o que nós queremos, é integrar tudo, não é? Mas eu lembro, na altura que eu fiz uma sessão de gyrotónico contigo, aliás várias, e senti-me super bem, contrariamente àquilo que eu tinha sentido no Pilates, e não estou a dizer mal do Pilates, porque é uma técnica fantástica também, e que eu também fiz, mas a verdade é que eu senti no meu corpo mais resultados pelo facto de ter mais respiração, de me sentir mais oxigenado e de haver essa espiral e essa fluidez que eu não encontrei na altura no Pilates. No Pilates era tudo mais contraído, mais em contração e que para o meu corpo não resultou tão bem. Sim. Isto também acontece com as outras pessoas? Sim, quer dizer, os dois métodos de movimento, né, tanto o Pilates como o girotónico, são de uma grande mais-valia e ambos estão certificados cientificamente, não é, como tendo resultado, não é? O girotónico tem uma particularidade que é a abordagem tridimensional, não é? Se bem que hoje em dia há muitas escolas de Pilates que também têm uma abordagem muito tridimensional, que é bom. Eu fiz isto já foi há 20 anos. Exatamente. Era muito diferente. Também os próprios métodos evoluíram. Claro. E eu acho que uma coisa muito importante em Londres pela primeira vez há 20 anos, com certeza que já evoluiu. Que cada corpo é um corpo, não é? Sim. Há corpos que precisam, digamos, uma compactação, exatamente. E há outros que precisam de expansão. Uma das essências do girotónico é uma consciência concêntrica, não é? De centro forte, mas para uma expressão excêntrica, ou seja, há toda essa consciência do meu centro, mas o meu centro estando forte, eu consigo expandir, consigo abraçar o mundo, consigo me expor mais, enfim. E a energia flui. Exatamente. De forma fluida. Consigo me exprimir mais com essa expansão. Pronto, eu gosto desse aspecto. É quase como se fosse um Big Bang, né? Eu contraio para conseguir me expressar melhor na expansão. Acho que é uma boa analogia. Realmente foi isso que eu senti também. E essa tal espiral... Mas quando fizeste comigo, não fizeste gyrotónico, fizeste gyrokinesis. Mas fiz as duas. Fizeste com equipamento também? Fiz com equipamento também. Ok. Eu lembro-me disso tudo. E Bernardo, relativamente ao gyrotónico, portanto, fizemos o Gyrotonic System e também o Gyrokinesis. Qual é a diferença entre o Gyrokinesis? Bom, o Gyrokinesis, digamos que é a base e a essência do método Gyrotonic. Antigamente era chamado de Yoga for Dancers. Ele começou mesmo, não havia equipamento,
São aulas que normalmente são num contexto mais de grupo, que, sentados num banquinho, para permitir facilitar o movimento pélvico, não é? Ou seja, o gyrokinesis é a essência do método gyrotonic. O gyrotonic é o gyrokinesis com um equipamento especial, não é? Na realidade, todo o equipamento do gyrotonic foi feito para facilitar a execução dos exercícios em gyrokinesis. É lógico que o equipamento provoca, acentua algumas sensações, não é? Pronto, porque ele facilita também a expansão, porque desliza. Desliza e tens a assistência do próprio movimento, do próprio equipamento, a facilitar. Sempre com uma assistência também do instrutor, do facilitador. É muito importante, faz parte do método, tanto do gyrotonic como do gyrokinesis, as pegadas, ou seja, toda a ajuda mecânica que o instrutor está a dar à pessoa que está a fazer algo. É um apoio. Neste caso, ao cliente, ao paciente, como queira chamar. Exatamente. Mas as grandes diferenças, um tem equipamento, e o outro não tem equipamento, pode ser feito no chão, sentado. Claro, porque eu lembro que nós fazíamos numa cadeirinha e expandíamos a coluna e contraíamos, não, movimentávamos. Eu não gosto da palavra contração. Não. Ativamos. Estávamos a ativar. A ativar o nosso centro. E a dar espaço às vértebras, aos ligamentos, a tudo isso. E há inclusive alguns termos, por exemplo, nós chamamos aqui o power box, digamos, não é? Que é o seed center, o centro semente. Eu acho porque é o centro da vida. Há algumas. Para todas as antigas civilizações havia esse, o centro, não é? O Hara. Exatamente. Então gosto de como alguns termos são utilizados. Os termos que ele escolheu, não é? Que ele escolheu, exatamente. Para caracterizar até as diferentes partes do método. Exatamente. E que grandes resultados é que tu tens obtido em termos de problemas graves? Conta-nos alguns aspectos e alguns casos em que tu tenhas tido resultados realmente surpreendentes. Pronto, eu tenho uma formação específica dentro do método, que é uma formação para, por exemplo, para escoliose ou para cintura escapular e cervical. Explica essa da cintura escapular, que há pessoas que vão pensar que é a cintura, mas não é a cintura. Não, cintura escapular é esta zona aqui dos ombros e envolve um bocado também cervical. Pronto. Quando nós falamos de termos técnicos, há pessoas que não percebem. Infelizmente, portanto temos que... Pronto, nesse caso eu tenho tido resultados mesmo especiais. Ao nível das cervicais, não é? Sim, eu tenho tido resultados mesmo especiais na escoliose. Eu tenho 2 ou 3 alunos que já estão comigo há quase 10, 12 anos e que tinham indicação cirúrgica de escoliose e conseguimos encontrar uma homeostase, que é um equilíbrio do corpo e pronto, a pessoa não tem dores, a indicação cirúrgica já não é mais... Desapareceu. E pronto, e a pessoa é funcional e é isso que importa. Pronto, também já trabalhei com bailarinos que tinham lesões gravíssimas e que através do método também conseguiram reencontrar o seu equilíbrio e conseguiram prosseguir a sua carreira. Pronto, é assim, é um método que eu tenho alunos dos 11 aos... Dos 11, tenho uma miúda que tem escoliose. Sim. E está no princípio da sua fase de crescimento e pronto, é agora o momento de atacar. Pronto, eu já tinha atendido a irmã dela e a irmã também tinha escoliose e melhorou, o grau diminuiu imenso, foi mesmo um trabalho muito... Portanto, já sabem, quem tem escoliose, procura o Bernardo Gama. Onde Bernardo? No Centro Equilibrium, no Largo do Rato, entre o Rato e a Estrela, na Álvares Cabral. Portanto, já sabem, vão ao Centro Equilíbrio. Quem tiver escoliose pode muito beneficiar desta técnica, deste método, que certamente vai conseguir melhorar a sua qualidade de vida e até do corpo físico. Sim. Neste caso, a sua mobilidade e também a postura. Neste caso será a postura para poder ter uma saúde sempre importante. Equilibrada. Se bem que esse conceito de postura também é um conceito muito
permeável, não é? É muito flexível, porque hoje em dia algumas escolas dizem que a boa postura é quando se consegue respirar bem. Não é? Sim. E porque às vezes as pessoas associam a boa postura a uma postura retilínea, sempre rígida, e nem sempre, pronto, cada corpo é um corpo. Sim, e nós temos, pronto, na nossa prática diária, temos mesmo que perceber o que é mais importante para cada pessoa. Cada corpo reage ao sistema de uma forma diferente, não é? E precisa de coisas diferentes. E depois não podemos esquecer, eu acho que estamos aqui neste Conversas com Alma, que... Da alma, que tudo está relacionado também à parte emocional. Espiritual, emocional. E então é importante perceber aquela pessoa que nós temos à frente. Mas, portanto, este método também funciona até ao nível espiritual, porque ela é holística. Sim, eu não gosto de entrar por aí a dizer é uma técnica holística que trabalha também a níveis mais subtis, energéticas. Pronto, e nós também é importante explicar para que as pessoas pensem que não é só vão só ali fazer exercício, corrigir a postura, corrigir a escoliose. Não, vai mais longe. Nós vamos mais longe porque vamos tirar a estagnação do corpo. Através de movimentos ondulatórios, fluidos, e isso vai promover um fluxo energético que vai mexer com muita coisa, vai mexer com emoção, fisiologia, não é? O meu estômago vai trabalhar melhor, meus intestinos vão trabalhar melhor, todos esses órgãos têm as suas terminações nervosas na coluna vertebral. Exatamente. Todo o trabalho do girotónico parte da coluna vertebral, né? Do centro para a extremidade, de dentro para fora. Não estamos muito interessados na musculatura superficial, estamos interessados mais numa musculatura mesmo estrutural, que nos dá pilares para a vida, quando eu digo para a vida, para tudo. Pronto, é isso mesmo que eu estava à espera que tu me explicasses, porque a parte da fisiologia, a parte prática e mais exterior, as pessoas compreendem, mas aqui eu sei que vai mais longe, porque ele também tinha uma visão mais holística quando criou um método. Sim. Portanto, nós estamos a mexer num sistema energético, que é o corpo. Completamente. Ao mexer dessa maneira, oxigenar, porque oxigenar é dar energia. Isso. Também. Oxigenar as células é também dar energia, fornecer energia. Portanto, nós estamos aqui a alimentar e a maximizar um sistema energético. Sim. E vocês fazem-no com este método. E é muito curioso isso que estás a dizer, porque normalmente nas grandes formações que o Júlio dá ou outros master trainers dão, há muitos fisioterapeutas. Então, a informação é dada até um certo ponto, claro. Não é? Depois, quando há um grupo mais restrito, digamos, de discípulos, não é discípulos, mas de pessoas que trabalham mais. Pronto, eu tive a sorte de, este ano passado, tornar-me master trainer, fui uma das pessoas que ele aprovou para que eu fosse master trainer. E aí tiveste acesso a uma informação mais profunda. Exatamente, e aí a informação dá logo um salto quantitativo, claro. Não é? E qualitativo, em termos... ele começa a falar de chakras, começa a falar de meridianos, coisa que na formação básica não é, porque ele quer ser muito, muito científico. Para aprenderem o método no início. Exatamente. Ele foi buscar muito ao Kundalini Yoga também. Muita coisa de Kundalini. Assim, eu já fiz Kundalini Yoga e é profundamente energético. Não é tão físico como o Hatha Yoga, é profundamente energético. Portanto, eu compreendo, porque eu quando fiz, a sensação que eu tive foi essa, foi que mexeu subtilmente também no meu sistema energético. Não foi só físico. Sim, por isso é que eu queria que tu explicasses nesta entrevista que este sistema vai muito mais além. Embora não pareça no início, ele vai mais além. Ele mexe no sistema energético. Daí ser realmente holístico. E depois há uma outra coisa que às vezes as pessoas esquecem-se um bocadinho, é da sensação. Uma sessão tanto de girotónico como de giroquinesis, nós estamos muito interessados em perceber qual é a sensação que o aluno tem ao fazer este ou determinado exercício, não é? E nós, através das nossas pegadas, da nossa manipulação, nós imprimimos a sensação
de espaço interno, de alinhamento, de estabilidade, enfim, às vezes esquecemos um bocadinho dessa componente sensorial, e eu acho que isso também é um diferencial. Sim, claro. Em relação aos outros métodos, essa coisa da sensação. E depois também há uma outra coisa, que é o prazer sinestésico de se mexer. O que é prazer sinestésico? Eu, por exemplo, quando vou... eu sei o que é, mas há pessoas que podem não saber. Quando eu vou ver um espetáculo de dança, não é? Eu, estando na minha cadeira de público, se eu realmente entro em comunhão com aquele performer que está em palco, eu tenho um prazer sinestésico quase como se fosse um espelho. Há uma empatia. Há uma empatia quase física. A sinestesia é isso, é aquela sensação boa do corpo, do movimento. Ou seja, naquilo que eu estou a perceber, e para simplificar eu sinto aquilo que tu estás a fazer. Sim, ou então eu sinto aquilo de uma forma diferente daquilo que eu estou a fazer também. Eu sinto de uma forma diferente daquilo que eu estou a fazer. Por exemplo, quando eu digo prazer sinestésico da dança, por exemplo, por isso é que eu tenho tantos bailarinos que adotam a metodologia como seu método de trabalho e de reforço muscular ou de manutenção, é que eles têm a sensação também de continuarem a dançar. Há sim, com aquela fluidez. A fluidez do método imprime e dá essa sensação, esse gozo do movimento. Eu acho que nós todos somos seres moventes, não é? É importante que nós não nos afastemos. Claro. Aliás, a estagnação, quando nós não movimentamos, há uma estagnação. Exatamente, não nos afastemos dessa coisa primordial que é o movimento, que é o brincar. Prazer do movimento, não é? Isso é muito importante. É por isso que ainda iremos falar do projeto dos bailarinos de 50 anos, para não perderem esse prazer do movimento. Exatamente. E para que tipo de pacientes é fundamentalmente este método? Na tua opinião, isto é para toda a gente? Não, isso é para toda a gente. Ou há uma especificidade em termos de pacientes para isto? Não, a única especificidade é assim, às vezes as pessoas perguntam, quantas calorias queima numa aula? É um bocadinho além disso. Não é aeróbica. Não é uma aula de aeróbica. Quer perder muitas calorias, então há outros métodos talvez sejam melhores para si. A especificidade é alguém que queira entrar também em contacto consigo próprio, não é? Através da respiração, por exemplo, não é? Sim. Nós começamos sempre uma sessão só a entrar em contacto com a respiração. 3 respirações, 3 ciclos respiratórios, para a pessoa centrar-se. Ou seja, há pessoas que têm uma certa agitação, inquietude, não é? E aí o método para elas é muito interessante, mas é preciso galgar terreno, não é fácil. Mas nomeadamente assim, todas as pessoas que gostam de se mexer e que não querem, por exemplo, um ambiente massificado de ginásios, pronto. É o ambiente ideal. É o ambiente ideal. E em termos físicos, assim, não há algumas patologias onde se requer um bocadinho de calma, não é? Claro. Mas mesmo aí... Quando há lesões. Quando há grandes lesões, mas o sistema, digamos, podemos decompor as aulas, ou seja, reduzir amplitudes, ou seja, tem todo também um protocolo para várias lesões, ou seja, não é uma aula standard. Se aplica sempre o mesmo método para todos. Não. É mesmo uma escuta muito próxima, muito presente. Isso é muito importante. Portanto, porque quando temos uma pessoa à nossa frente, temos que perceber até onde podemos ir, porque temos muita responsabilidade, não é? Eu sempre digo, olha, nós não somos fisioterapeutas, mas somos terapeutas do movimento, estamos aqui para ajudá-lo a reencontrar um movimento inteligente, um movimento que promova melhor qualidade de vida e que aumente o seu potencial motor e que consiga se expressar de uma forma plena, porque acho que a nossa fisicalidade, nós que vimos da dança, vem muito daí, não é? Como é que nós conseguimos pôr-nos a 100% em tudo aquilo que fazemos. E pronto, é isso que vocês, portanto, no fundo o objetivo é mesmo esse, é pôr a pessoa a 100% em tudo aquilo que ela faz. Exatamente. Utilizando o seu veículo, que é o corpo físico. Corpo, exatamente. Esse corpo que habitamos e que tentamos habitar da melhor forma possível. Da melhor forma possível. E de forma feliz também, claro. Agora, relativamente
a diferença básica entre este método e outros métodos que não são nem Gyrotonic nem Gyrokinesis? Qual é a tua opinião sobre a diferença básica? Como eu te disse, essa abordagem tridimensional acho que é um dos pontos que diferencia também uma relação muito estreita com a respiração, de uma forma muito consciente, e depois o próprio equipamento também é um diferencial grande. Porque os outros métodos não usam. Porque o equipamento promove movimentos circulares, não é? E anatómicos. E a fluidez. Pronto, e há outros equipamentos que promovem movimentos um bocadinho mais lineares, que, enfim, não são assim tão, a meu ver, tão interessantes a nível biomecânico. Exatamente. O que eu sinto no ginásio é tenho que fazer ali peso e não sei o que, aquilo não me dá prazer nenhum. Sim. Eu canso-me, canso-me no sentido de que para mim é monótono. Não é criativo, não estou a respirar, não me estou a oxigenar devidamente. Tu disseste uma coisa muito interessante, não é criativo. Uma das coisas que o Júlio fala aos seus pupilos, digamos, é nunca nunca pratiquem o método da mesma forma. Sejam não se comparem com o ontem, não queiram ser o amanhã, vivam o pleno momento, aqui e agora, como o corpo está naquele dia, que é diferente do que foi ontem e provavelmente será diferente do que estará amanhã. Não é? Isso é muito interessante, de até mesmo não nos compararmos com ontem e criar sempre um ambiente de novidade para o corpo, não é? Porque o corpo gosta de ter essa frescura. É verdade, eu tento, por exemplo, quando vou a um ambiente de ginásio e utilizar algumas das máquinas de forma soft, é óbvio que eu tento ser criativo porque tenho essa consciência do corpo, mas a verdade é que, para mim, e é óbvio que todos os dias eu tenho uma abordagem diferente. Todos os dias porque o meu corpo não está sempre igual. Pois, exato. Por exemplo, se um dia eu sinto que estou mais contraído, faço menos elíptica ou faço menos aquele tipo de máquina, porque o meu corpo não vai reagir bem. Mas nós temos esse tipo de consciência. Pois. E através do Gyrokinesis e do Gyrotonics, a pessoa até adquire essa consciência. Sim. É um método que realmente promove muito self-awareness, autoconsciência, sem dúvida. Bernardo, relativamente agora passando para o outro mundo da dança, o que projeto é este para bailarinos acima dos 50 anos? Já percebi que todos fazem Gyrotonic. Não, olha, todos a fazer Gyrokinesis e Gyrotonic. Isso sem dúvida é uma coisa que me ajudou a manter-me minimamente em forma, apesar das milhares de lesões que tenho, não é? É de cima a baixo? De cima a baixo. Foi realmente também ter acesso ao Gyrotonic e ao Gyrokinesis que me mantém, de uma certa forma, vivo e minimamente funcional, não é? Pronto, esse projeto, eu sempre tive vontade de escrever o meu destino. E quando a Gulbenkian acabou foi um bocado... Porque tu ainda estavas lá, não é? Ainda estava lá, foi um bocado dramático e um bocado... não tive o meu livre-arbítrio. É agora que eu quero parar de dançar. Opostamente a mim, que eu parei antes disso acontecer. Exato. E então, pronto, eu vou fazendo, tenho feito projetos, fiz musicais, fiz um projeto muito rico, que foi esse projeto com Nassim, com a Ana Rita Barata, que era com intérpretes com deficiências visuais, com intérpretes cegos. Foi uma grande experiência e depois a partir daí também fiz o curso que me deu, do Danceability, que me abriu imensas portas e foi mesmo muito útil. E pronto, há 6 meses atrás vi no Facebook um anúncio para uma audição para intérpretes acima de 50 anos. Tu viste isso no Facebook? No Facebook, numa audição. Eu achei aquilo interessante e pronto, inscrevi-me, fiz a audição, quase ia morrendo. O Gyrotonic se salvou. Não, eu achava que ia para uma audição para bailarinos de 50 anos, ia ser tudo muito teatral, muito calminho, falar muito das nossas histórias, das nossas memórias. Emoções, e nada, foram ali 4 dias a bombar. Ou seja, não te preparaste suficientemente com o Gyrotonic. Não, mas preparei-me, mas podia-me ter preparado mais ainda. E pronto, foi uma experiência muito boa e que me deu imenso gozo. E pronto, tive depois a boa
boa sorte de ser chamado, de ser escolhido pelo Francisco Camacho, com um elenco de pessoas que eu sempre admirei, intérpretes muito, muito especiais, e tem sido um projeto muito, muito interessante. Interessante também porque, no fundo é uma luta para quebrar algum dos cânones da dança, dos paradigmas da dança que os bailarinos aos 40 acabou a sua vida útil. Enfim, era uma coisa que eu sempre quis lutar, mas porquê que o meu corpo maduro, esse não corpo... Não pode também ir para palco, não é? Não pode ir para palco, não pode se expressar, não pode comunicar. Com certeza que aos 51 anos, eu não quero... Não queres tocar no microfone? Eu não quero dançar da mesma forma que eu dançava aos 25, mas eu ainda tenho algo a comunicar e algo a expressar. E pronto, e esse projeto tem sido uma... O Bernardo, aliás, sempre foi muito expressivo. Quando éramos colegas e amigos na Gulbenkian, ele era muito expressivo também. Pronto, continuas a ser, claro. É uma oportunidade fantástica de voltar a estar em cena e de vivenciar também o processo. O processo de criação tem sido muito interessante. Tem sido duro porque tenho que reviver algumas coisas minhas, não é? Porque nós estamos a falar de nós, não estamos ali a ser meros executantes de passos, não passa por aí. O processo do Francisco não é esse. É um processo muito minucioso, é uma filigrana, é fantástico porque trabalha com as emoções, como é que tu estás, o que é que te faz agir, o que é que te leva a fazer aquilo, como é que tu te sentes a fazer aquilo. Nada é, ok, vamos fazer uma perna aqui, não. E então é uma forma diferente de trabalhar para mim. É uma outra abordagem. Muito em cima de improvisação e pronto, tem sido fantástico. Estreamos no dia 22 em Braga, no Teatro Circo, um dos teatros mais bonitos aqui do nosso Portugal. Vamos lá ao Minho, numa sala fantástica. E pronto, agora é ver se eu consigo me aguentar até lá porque... Já sabemos que ele vai para o estúdio a correr, fazer gyrotónicos, gyroquinésios, enfim, usar o aparelho, sem aparelho, com o aparelho, não é? Estás ali em forma, com o teu centro no sítio, exato, e profundamente expandido. Exatamente. E poder comunicar e poder... Da forma melhor, exatamente. Bernardo, as pessoas onde é que podem ver esse trabalho depois? Ele vem a Lisboa ou não vem? Olha, sim, nós vamos depois estar no Citemor, em Coimbra, no ano que vem. Citemor é um festival Citemor, e será em Coimbra. Citemor? Ainda não temos datas aqui para Lisboa, mas espero que em breve, sim. Normalmente, pronto, é mais fácil vender um espetáculo quando o objeto artístico já está feito. Aquilo, sim, não claro. Não antes da estreia. Vamos estrear e depois os programadores vão ao teatro e vão ver imagens também. Exatamente. Do próprio projeto, exatamente. É mais fácil depois difundir e entrar em digressão. Uma mensagem para as pessoas com escoliose. Alguma coisa a dizer? Com escoliose ou com problemas de coluna, o que é que tu podes deixar como mensagem para essas pessoas que sofrem da coluna? Agora apanhei. É algo bastante profundo. Bem, assim, a nossa coluna é o nosso centro, é o nosso eixo. É importante aprender a estar com ela de uma forma harmoniosa. E quando eu digo harmoniosa, não é encontrar a bela forma, o retilíneo. Portanto, aquela postura rígida. Não, é perceber que esta é a coluna que eu tenho. Como é que eu vou conseguir viver e ter qualidade de vida com esta coluna que eu tenho? O que é que eu posso fazer para melhorar esta coluna que eu tenho, não é? Sem querer mudá-la completamente. Isso é muito importante, que às vezes as pessoas, nomeadamente no caso da escoliose, às vezes, pronto, quando as pessoas já são adultas, o grau de correção é muito pequeno, não é? Mas nós conseguimos... Mas tudo é possível. Tudo é possível, mas o importante é conseguir que as pessoas não percam a mobilidade. Isso é muito importante, que consigam... não vão perdendo o gesto fino, a intenção, a direção. Isso é muito importante. As pessoas às vezes... Há uma pessoa que eu gosto muito, que é o Evaldo Bertazzo, que é um terapeuta e bailarino e coreógrafo brasileiro. Ele tem um grande centro em São Paulo, e o Evaldo uma vez foi questionado: o que é que acontece primeiro? Nós envelhecemos ou é a nossa gestualidade que envelhece? E ele disse, pronto, fundamentado, não é?
que é a nossa gestualidade. Muitas vezes nós inibimos de fazer aquilo e aí o corpo vai perdendo aos bocadinhos essa mobilidade, essa amplitude, e depois o corpo já perde e já fica velho. Ou seja, o que a nossa velhice, digamos, motora, parte da nossa intenção. Ou seja, se nós mantivermos... Daí agora uma coisa importante que há que repetir. Podes repetir novamente, Bernardo? Que a nossa velhice parte da falta de intenção da nossa gestualidade também, não é? Porque muitas vezes, se nós promovermos o movimento, não é? Que é a nossa base de vida. Em vez de estagnarmos, em vez de promovermos a estagnação, nós conseguimos prolongar a nossa, digamos, a nossa frescura dos movimentos, não é? A qualidade de vida. E a qualidade de vida, sem dúvida. Fantástico. Bernardo, muito obrigado por esta partilha fantástica. Obrigado eu por me teres aqui. Parabéns pelo projeto e pelo Gyrokinesis e Gyrotonics, que tanta gente ajuda. Sim, sim. E espero ver-te em breve, certamente, numa aula de Gyrokinesis. Lá estarei para me expandir e alongar. Exatamente. Convido a todos a aparecerem um dia no nosso estúdio. O meu corpo, os meus corpos, aliás. Exatamente, são vários. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado, César. Obrigado a todos por nos ouvirem e verem. Desejo a todos uma semana cheia de mobilidade, de expansão e de muito oxigênio. Respirem com fluidez, com mobilidade, expandindo a vossa mobilidade. Obrigado a todos e uma boa semana.